pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e no vídeo de hoje eu decidi gravar um vloguinho assim, nada muito uau. Eu simplesmente vou estar lendo as leituras que eu escolhi pra minha TBR do mês de abril com o TBR Jar, que tem um vídeo aqui no canal, inclusive, eu vou deixar o link pra vocês irem lá ver. E é isso, não tem nenhuma grande expectativa, é só isso mesmo. Então, lembrando que temos um clube do livro aqui no canal agora, ele funciona aqui na aba de membros do YouTube, então se torna membro e vem ler com a gente. Lembrando também que temos links da Amazon aqui na descrição do vídeo, comprando por esse link vocês me ajudam aqui sem pagar nada mais por isso. Lembre de deixar o gostei, se inscrevam no canal, ativem o sininho e vamos começar! Como eu falei, gente, não tem nada de especial nesse vlog, simplesmente decidi fazer. E aí, então, eu vou estar lendo os livros que eu coloquei na minha TBR de abril. Como eu falei, eu escolhi com o TBR Jar. E aí temos, então, a releitura de Corte de Névoa e Fúria. Gente, eu sempre esqueço o nome desse livro em português. Corte de Névoa e Fúria, eu já comecei, tá? Eu tô na página 62, tipo, então é isso. Como eu falei, eu vou estar lendo um livro por mês pra me preparar ali pros lançamentos de outubro e janeiro. E aí, quando eu acabar a releitura de Acotar, eu vou ler a trilogia da Crescent City, que eu nunca lembro o nome em português. Aí tem também The Fire Witness, do Lars Kepler, que eu vou estar continuando a série do Junalina, então yay. Eu não vou fazer um vídeo de continuando séries da série do Junalina, porque eu acho que eu vou demorar muito tempo pra ler, tipo, toda a série, então... E aí temos Medeia Morta, da Cláudia Lemes, um livro brasileiro aí, que eu tô muito empolgada, porque já era pra ter lido esse livro há pelo menos 2 anos, então... Yay. E aí tem o livro que eu escolhi por ser um livro fora da minha zona de conforto, que é O Apanhador no Campo de Centeio, e eu ainda não sei se eu vou ler ou não, mas enfim, esses são os livros então que vocês vão estar vendo aqui nesse vlog e depois eu volto. Oi pessoal, voltei depois de alguns dias, porque me atacou enxaqueca de novo essa semana, então... Enfim, como eu falei pra vocês, então eu tinha começado Corte de Névoa e Fúria e eu estou na página 215, que é o capítulo 20, e eu tô adorando. Eu tô adorando reler a Kotar e eu tô na parte mais ou menos que a Feyre acabou de conhecer os amigos do Rhys. E aí ela tá naquela situação ainda que ela... Enfim, eu não posso dar spoiler, né? Enfim, e daí agora, esse capítulo aqui, eles vão tentar testar um pouco das habilidades da Feyre, pra ver se ela consegue encontrar uns negócios lá, então eu lembro como esse capítulo vai e eu gosto, então eu tô muito empolgada pra ler, então yay! Uma coisa que eu não falei pra vocês nesse vlog, mas eu falei pra vocês no vlog que eu estou editando no momento e que vai sair amanhã, então quando esse vídeo sair, vocês já vão ter visto aquele vlog que é de Shield of Sparrows, eu li Escudo de Pardais, e no final daquele vlog, eu falei que eu tinha começado a ler Quarta Asa, no Kindle, né? Olhem o que eu acabei de buscar do sebo. Ai, gente, eu me odeio. Eu terminei o livro? Não. Mas eu passei de 50% e eu falei, tá, é isso, eu vou gostar, eu já gostei. E daí eu comprei essa edição. Ai, que bonito! Oh, ok. Gostei, gostei. Eu tô adorando, tá? Vocês já fiquem sabendo aí. Eu acho que eu vou falar um pouco mais de Quarta Asa nesse vlog. Mas enfim, eu tô adorando. É isso, me rendi a Quarta Asa. Eu peguei mais livro no sebo, mas enfim, não é importante agora. Aí hoje eu fui fazer a minha unha.
E aí eu comecei a ler The Poison Daughter, que é da autora Sheila Masterson. Esse livro eu peguei no Kindle Unlimited, eu vi alguém recomendando ele, eu não lembro mais quem. E eu não sei exatamente sobre o que é a história, mas basicamente a nossa protagonista aqui, ela consegue matar alguém por um beijo. Mas não é tão simples, ela meio que produz veneno. O que eu entendi até agora é, tipo, ela consegue produzir o veneno e daí, tipo, se ela beija alguém, ela pode também, tipo, pela mão dela, enfim. É isso que tá acontecendo, eu vou lavar meu cabelo agora e aí depois eu vou terminar de editar o vídeo pra amanhã, que já era pra estar pronto, mas ontem eu não consegui fazer nada porque eu estava muito mal. E então hoje, graças a Deus, eu estive bem porque eu tinha que fazer a minha unha, né? Mas é isso então. Mas eu quero voltar a ler Quarta Asa. Eu não vejo a hora de terminar. Gente, eu tô adorando muito Quarta Asa, tá? E eu não quero que acabe, porque aí eu vou ter que começar outro livro, comprar outro livro, enfim, eu tô amando muito. Eu tô indo pro capítulo 25, que é a página 311, e eu tô adorando. Depois eu falo mais sobre o que é a história, mas, gente, tô muito apegada já passei muita raiva, já dei risada, já me emocionei, então, assim, eu tô realmente adorando. Não que eu esteja surpresa, porque eu imaginei que quando eu lesse Quarta Asa eu ia gostar, mas mesmo assim eu tô um pouco surpresa. Mas, gente, eu não quero que acabe. Estou num dilema. E antes eu li alguns capítulos de Corte de Névoa e Fúria também. E daí agora eu parei um pouco, porque se não me engano essa parte que vai vir é meio chata, na minha opinião, pelo que eu lembro. Que eles estão indo de volta pras terras dos humanos pra ver das rainhas lá. Basicamente é isso. Mas eu realmente, tipo, eu quero acabar e eu quero saber o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo eu não quero acabar. Então... E aí, depois eu venho e falo sobre o que é a história. Gente, tá acabando. Eu tô na página 424 e aparentemente tem 497, 98. Eu não quero que acabe. Ai, gente, que ódio. Eu tô com muito ódio, eu não sei porquê. Tipo, sei lá. A minha cabeça não tá funcionando direito. Eu só sei que era exatamente o que eu queria depois de ler Shield of Sparrows. Então, pelo menos isso, mas... Ai, meu Deus. Eu não quero acabar. Eu não sei por que eu fiquei tão chocada, porque eu não sei exatamente o que tá acontecendo, mas alguma coisa tá acontecendo. Alguma coisa tá acontecendo. Alguma coisa tá acontecendo e eu não quero ler. Ai, que ódio. Ai, gente, eu não quero. Eu tive que voltar.
Tem um personagem, gente, que depois eu vou falar mais sobre, mas ele me irritou o livro inteiro. E ele continua me irritando. Ai, que ódio. Oh my god. Ai, gente, não. Porque se essa história tiver... Primeiro eu achei uma coisa, aí agora eu tô achando outra. Então se a história estiver indo pra onde... Ai, não quero ver. Gente, eu tô toda arrepiada. Dá pra ver? Ai, que ódio. Que ódio. Ai, gente, não. Ai, não, mas... Não. Eu não sei, tá? Não sei. Eu estou nervosa e ansiosa. Preciso prender meu cabelo que tá me irritando. Tô indo pro capítulo 34. Tá na página 431. Depois eu volto. Alguma coisa tá acontecendo. Oh, não. Claro que sim. Porque não é como se eu já não tivesse lido um monte de coisa que acontece exatamente a mesma coisa. Eu assustei a Bubbles. Eu tava certa em muitas coisas, porque tem coisas acontecendo. Coisas que eu falei antes. Ai, eu não quero ler, gente. Gente, só passando pra dizer que é meia-noite e faz uns 20 minutos que eu terminei de ler Quarta Asa, tá? E... assim... tudo muito previsível, mas mesmo assim foi maravilhoso. E o final, eu não esperava. Eu esperava que isso acontecesse com outro personagem. Então foi uma surpresa. E assim, 5 estrelas, tá? E um favorito. Ai, que ódio, gente. Mas enfim, é meia-noite já. Eu vou dormir. E daí amanhã eu volto pra continuar lendo. E daí eu falo mais de Quarta Asa pra vocês. Mas que ódio, gente. Ai...
Oi, gente, voltei pra atualizar comentando esse vlog de leitura, então. Os últimos dias foram meio caóticos aqui, então eu não fiz muito progresso depois que eu terminei Quarta Asa, que eu ainda não vou falar sobre, eu vou esperar um pouco mais, tá? Mas eu voltei a ler A Corte de Névoa e Fúria, no capítulo 39, que é a página 373. E eu tô gostando bastante. Teve algumas partes que eu achei um pouco chatas, mas acho que pelo fato de eu já ter lido e eu ainda lembrar de bastante coisa. Mas tá sendo bem interessante. Eu tô gostando muito de acompanhar a Feyre e o Rhys e os amigos do Rhys, enfim, tipo, que eles estão naquela procura do livro. Então tá bastante interessante. Eu lembro de partes que eu tinha gostado muito de acompanhar da primeira vez e eu gostei de novo de acompanhar agora. Quando eles vão pra corte de verão e... Enfim, eu achei muito divertido de novo. Mas eu comecei agora The Fire Witness, de Lars Kepler. E, gente, eu li, tipo, 2 capítulos e eu já tô... Ai, meu coração de leitora de suspense tá voltando a bater. Amo as histórias de Lars Kepler, então eu tô muito feliz. E, tipo assim, esses 2 capítulos que eu li, eu já tava... Ai, que legal! Então, como eu já falei pra vocês lá no vídeo da TBR, esse é um thriller, né? E ele faz parte da série do Detetive Junalina. Só que eu não entendi porquê, mas esse livro ele não foi pro Brasil, então esse livro seria o 3º livro antes de O Homem de Areia, que eu já li O Homem de Areia, porque no Brasil O Homem de Areia é o 3º, então eu não entendi o que aconteceu aí. Mas esse aqui é pra ser o 3º livro, então. E aí eu vou estar lendo. E aqui a gente tem uma garota morta, uma garota desaparecida e uma garota que diz que viu tudo o que aconteceu, enfim. E a gente tem também, obviamente, o Junalina, que vai estar investigando tudo isso, e a gente tem uma médium. Ela começa a ter visões do assassinato de uma garota, de uma jovem garota. Aí, então, ela vai procurar o Junalina, né, que, enfim... E nesses 2 capítulos, então, dá pra ver que a história começa... Como é que fala? Calma, gente. É uma casa especial aprovada pelo Estado pra garotas problemáticas. Provavelmente tem um jeito melhor de dizer isso em português, mas eu não tô conseguindo lembrar. Mas é basicamente uma casa psiquiátrica, alguma coisa assim, que tem garotas de 12 até 17, 18 anos e que elas passam, tipo, já diz ali que, tipo, elas vêm dos mais variados passados. Tipo, tem garotas que são viciadas em droga, que estão tentando se recuperar, que foram abusadas e que daí se automutilam e, enfim, todo um rolê. Garotas que são violentas. Então... E daí a gente tem a Elizabeth, acho que esse é o nome dela, que a gente tá acompanhando, que ela é enfermeira desse lugar. E, inclusive, ela tá passando mais tempo ali porque eles cortaram uma boa parte dos funcionários, então ela tá ficando mais tempo ali do que ela geralmente fica. Inclusive, ela está dormindo ali, porque o turno que... Os funcionários que foram cortados foram o pessoal do turno da noite. Então, a gente já viu ela separando uma briga. E aí agora, na parte que acabou esse capítulo, literalmente, tipo, o cachorro que fica do lado de fora começou a latir. E aí ela tava prestes a ir dormir, tipo, já era meia-noite, e ela começa a escutar que tem gente, que tem sussurros vindo dos quartos das meninas. Então eu não sei pra onde vai, tipo, foi só literalmente isso que eu li até agora. Mas, ai, gente, já foi tão legal, tipo, aquela curiosidade, aquela tensão, aquele mistério, sabe? E a escrita de Lars Kepler, eu simplesmente amo, é uma escrita muito envolvente e que funciona muito comigo, me deixa muito curiosa, eu consigo imaginar direitinho tudo que tá acontecendo, então eu tô muito feliz de estar voltando a ler Lars Kepler, porque eu acho que eu li O Homem de Areia, gente, ainda em 2023, então tá fazendo 3 anos que eu não leio Lars Kepler, e isso, tipo, é um pecado, porque é muito bom, inclusive eu super recomendo. Esse livro não tem em português, então, mas todos os outros têm. Então, yay! Eu vou continuar e depois eu volto e, gente, eu tô muito empolgada.
Eu não tenho onde sentar agora. Esse é o meu lugar, bicho. Gente, peraí que tá dando reflexo na minha cara. Vim atualizar vocês de como tá indo esse vlog de leitura. Eu, então, estou lendo The Fire Witness, né? E eu tô no capítulo 136, que é a página 411, e eu preciso dizer que eu estou amando. Eu tava com muita saudade do Junalina e dessa... Ai, gente, dessas histórias de Lars Kepler, dessas investigações, desse monte de personagem que a gente não faz ideia de como eles vão encaixar na história, mas que de algum jeito eles encaixam de um jeitinho muito especial. Os pontinhos vão se ligando aos poucos e é tudo muito bonito de ver. Então eu tô muito feliz, eu tô muito nostálgica, eu tava com saudade mesmo de ler um livro assim. E eu acho que não vai demorar muito tempo pra eu ler o próximo que eu tenho ali, que eu acho que é Stalker. Enfim, então aqui, como eu falei, a gente tem aquela investigação porque na verdade, uma garota tá morta, né? Que eu tinha falado que elas moram nessa casa de repouso pra jovens problemáticos. E aí, então, uma garota morreu, né? E a enfermeira que tava no turno da noite, ela também foi assassinada. Só que aí, eles acreditam que quem é o assassino é uma das meninas que, por um acaso, desapareceu. Ela fugiu do lugar durante a noite. E tinha ali algumas pistas que, tipo, indicavam que ela podia ser o assassino, mas muitas outras traziam também dúvidas em cima disso. Então, era uma coisa que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, se ela seria capaz de fazer uma coisa dessas. E aí, então, ela tava fugindo, né? E aí acaba que acontece também, nessa situação toda, uma criança sequestrada, então as apostas ficam mais altas ainda, enfim, dá todo um rolê. E a questão é que o Junalina, ele tá como se fosse de licença, porque ele tá sendo investigado internamente na polícia por causa de uns rolês que aconteceram antes disso, que eu acho que aconteceram no livro O Pesadelo, mas eu posso estar enganada, mas eu acho que sim. Então ele tá sendo investigado, obviamente ele é o melhor policial, investigador, detetive do país, então, tipo, ele é muito bom, a intuição dele é muito boa, o jeito como ele trabalha, o jeito como ele presta atenção aos detalhes e volta e não desiste, sabe? É muito legal de acompanhar. Só que isso faz com que ele trabalhe muito sozinho, tipo, e com que ele desobedeça ordens. Porque quando ele acredita que tem alguma coisa a mais e que ele tá certo, ele vai atrás, não importa o que ele tem que fazer. Então, tem essa questão que ele tá, tipo, indo contra todas as ordens possíveis, porque ele devia estar ali como um observador. Observador? Observador. Só que ele, obviamente, tá fazendo muito mais do que observar, né? E, enfim, só que enquanto isso tá rolando essa investigação, e obviamente a investigação dos assassinatos só chegou onde chegou por causa do Junalina, o que eu amo. E aí agora, então, eles estão tentando interrogar essa suspeita, só que ela é uma jovem que tava nesse lugar porque ela tem muitos problemas e muitos traumas e, enfim, então é óbvio que tá sendo difícil e eu fico muito puta porque as pessoas acham que só elas estão certas e só a vivência delas e a experiência de vida delas é a que vale. A do outro não vale pra mim porque eu não passei por isso, então, sabe, eu fico muito revoltada com isso. Entrou na história agora a Saga Bauer, que eu amo a Saga Bauer e eu tô muito empolgada que ela tá nesse livro. A Saga Bauer, ela faz parte de uma outra parte da polícia da Suécia, pelo que eu entendo, e é um esquadrão diferente e ela é muito habilidosa também, tipo, ela é uma das melhores atiradoras que tem e ela também é muito habilidosa pra interrogar suspeitos, então ela foi chamada pra ajudar nesse interrogatório e, tipo assim, a Saga Bauer, ela é linda, tipo, ela é maravilhosa. E todo mundo subestima ela por causa da beleza dela, então isso é muito legal ver as pessoas quebrando a cara depois por causa disso. E eu tô muito empolgada já pra quando a hora que essas pessoas quebrarem a cara em relação a tudo, porque eles acham que é tudo preto no branco, como eu falei. Eles acham que porque aconteceu isso no passado deles, não tem nenhuma outra possibilidade de outra coisa ter acontecido, sabe? Então, eu quero muito ver a hora que essas pessoas quebrem a cara e eu tô muito curiosa pra saber o que aconteceu. E isso é uma coisa que acontece muito em todos os livros que eu li de Lars Kepler, eu nunca sei exatamente quem é o culpado, tipo, até o último momento. E eu acho isso muito legal, tipo, nunca sei exatamente pra que lado que os autores vão levar o leitor, sabe? Então, eu tô muito curiosa pra saber como tudo isso vai se resolver e eu tô amando.
E eu vou terminar hoje, tá? Eu acho que faltam, tipo, umas... Não, 200 páginas. Porque eu tô na página 411 e tem, tipo, 500 e... Ai, pera, que tem o início de outro livro aqui no final. É isso aí, ó, no final do livro tem o início do próximo, que é o Homem de Areia, que é aquele que eu li no Brasil achando que era o terceiro, e esse aqui é o terceiro. Enfim, sei lá que confusão que fizeram aqui. Então tem 583 páginas, então vocês façam a conta de quantas páginas faltam, porque eu não sei. A gente voltou agora da aula de tcheco e eu já voltei a ler e, como eu falei, eu tô amando. Tô passando raiva, nervoso, mas eu tô muito curiosa e muito feliz de estar lendo. E eu comecei... Eu tenho livro físico, como vocês viram, de Medalha Morta, mas eu comecei a ler no Kindle ontem à noite, porque tá disponível no Kindle Unlimited, tá? Então eu comecei ontem à noite, daí na cama. Eu li bem pouco, mas já achei interessante, já tô curiosa. E depois eu falo mais sobre Medalha Morta, tá? Mas enfim. Então, yay! Bye bye! Gente, eu sei que antes eu falei que os livros de Lars Kepler geralmente eu tenho dificuldade em chegar em algum suspeito, mas logo depois daquela parte eu comecei a suspeitar de um certo personagem. Não exatamente que ele pudesse ser o culpado, mas que tinha alguma coisa estranha sobre esse personagem e que, sei lá, ia ter alguma revelação. E eu tava certa! Eu tô muito chocada porque eu realmente não achei que esse personagem pudesse realmente ser o culpado de tudo, mas faz muito sentido, tipo, tudo já se encaixou. E eu tava certa em desconfiar dele, de que alguma coisa nesse personagem não estava certa. E, gente, maravilhoso, maravilhoso, todo mundo tem que ler Lars Kepler. Lars Kepler. Ai, gente, agora tá me dando um nervoso, porque a história tá numa situação nervosa. Gente, eu acabei de terminar The Fire Witness. Eu tava com muita saudade de ler um livro assim, de ler Lars Kepler e de acompanhar o Junalina de novo. Então foi muito legal, foi muito bom o final, tá? Eu dou 5 estrelas. E depois eu vou falar mais sobre a história em si, mas eu preciso dizer que eu não tô entendendo por que esse livro não foi pro Brasil, porque explica uma coisa que faz falta no terceiro livro, que é no quarto livro, que é O Homem de Areia, que eu li e, tipo, eu lembro pouca coisa, mas, tipo, as últimas páginas são literalmente introdução para aquele livro. E eu não entendi por que esse livro não foi traduzido. Tipo, tem um buraco no meio dessa série no Brasil. Tipo, não faz sentido na minha cabeça. E preciso dizer que do que eu lembro de O Homem de Areia, entendi muito mais coisa depois de ter lido o final desse livro. Então, queria muito saber por que esse livro não foi pro Brasil. Vou tentar até dar uma procurada. É isso, eu dei 5 estrelas, tá? Eu gostei muito, foi muito interessante. Como eu falei, o jeito que os autores trabalham a história e o mistério, a investigação. Eles apresentam personagens diferentes em lugares diferentes e aos poucos a gente vai entendendo como tudo se encaixa. E é maravilhoso no final acompanhar tudo indo pro seu lugar e principalmente ver o Dinalina chegando a essas conclusões, que é coisas que geralmente ele já vai sentindo na intuição dele. Ele é muito inteligente. Vai acabar a bateria da minha câmera. Por que eu digo que não faz sentido esse livro não ter ido pro Brasil? Porque tem todo um rolê relacionado à vida pessoal do Dinalina que se desenvolve, é uma parte bem grande de tudo que acontece. E o Homem de Areia, o quarto livro no caso, foca bastante nessa situação toda. E é aqui que a gente entende muito do que aconteceu. Claro, naquele livro a gente entende com mais detalhe, mas aqui mostra uma parte que não mostra no Homem de Areia. Então, enfim, é isso. Eu vou dormir agora. Na verdade, eu vou ler Medalha Morta. E é isso.
Pessoal, voltei pra finalizar esse vlog, tá? Então, esse vlog era pra eu ter lido os livros da minha TBR de abril. Eu não digo que eu falhei, até porque hoje é dia 22 de abril, então ainda tem bons dias aí pela frente, porque eu finalizei The Fire Witness, de Lars Kepler, e Medeia Morta, da Cláudia Lemes. E eu estou na página 373 de Corte de Névoa e Fúria. Então, ficou faltando O Caçador no Campo de Centeio. Se eu não me engano era isso, porque... gente, que outros livros eu tinha colocado? Eu sei que tinha o livro do clube, que era A Impostora, que eu já li. E tem o clube... quer dizer, o livro do clube que eu tenho aqui em Praga, que é... nós somos todos culpados, uma coisa assim da Karen Slaughter. Hoje é quarta e o meu encontro é sábado. E eu tenho amanhã e sexta pra ler. E eu tenho esse vídeo pra editar pra amanhã, então, enfim. Mas, preciso dizer, então, que sobre o Caçador no Campo de Centeio, o Apanhador, não o Caçador, o Apanhador no Campo de Centeio, eu não vou estar lendo ele agora, tipo, não nesse vlog, mas eu ainda vou tentar ler ele esse mês. É que, gente, eu não sei. Por isso que ele foi o livro que eu escolhi pra ser fora da minha zona de conforto, então eu não faço ideia, mas eu não tô afim de ler. Só que eu não sei se é porque eu realmente não tô afim de ler ou porque ele é um livro fora da minha zona de conforto, então eu vou ter que pelo menos tentar começar pra descobrir. Sobre Corte de Névoa e Fúria, eu não vou estar terminando nesse vlog, porque enfim, é uma releitura, então eu tô tomando meu tempo. Provavelmente na próxima vez que eu sentar eu vou terminar, ou nas próximas 2 vezes, mas enfim, eu tô gostando muito de reler a Cotar, tá? Eu tô me divertindo muito e pegando muito mais detalhe que eu com certeza deixei passar da primeira vez, então tá bem interessante. Gente, eu esqueci completamente de que eu li mais ou menos Quarta Asa nesse vlog também. Então, estou aqui pra falar um pouco de Quarta Asa, que eu falei que eu ia falar e não falei, né? Falei que eu ia falar e não falei. Eu preciso ler a sinopse em português pra saber exatamente os nomes das coisas em português. Porque eu fico confusa traduzindo. Basicamente, Quarta Asa, a gente tem essa jovem que ela foi treinada a vida toda e ela quis a vida toda pra se tornar, tipo, no futuro dela, mas uma pessoa que trabalha, tipo, com livros, com arquivos, na biblioteca, enfim, na paz, de boinha e tal. Só que acaba que as coisas mudam na vida dela e ela é jogada numa outra sessão onde é literalmente todo dia é vida ou morte e tem muita gente que quer matar ela. É uma escola de elite que aí tem vários, tipo, tem vários... Porra! Eu não sei o nome em português. Violet Sorrengale, uma jovem de 20 anos, estava destinada a entrar na divisão dos escribas. É isso. Ela estava destinada a ser uma escriba e daí ela ia viver ali nos arquivos e enfim, levando uma vida relativamente tranquila entre os livros e as aulas de história. No entanto, a general comandante das forças de Navarre, eu não sei falar esse nome, eu enrolei durante toda a história, também conhecida como sua mãe, durona como as garras de um dragão, ordena que Violet se junte a centenas de candidatos que buscam se tornar a elite de seu país, os Cavaleiros de Dragões. O problema é que quando você é menor que todos os demais candidatos e certamente mais frágil do que eles, a morte está apenas a uma batida de coração de distância, porque os dragões não se unem a humanos frágeis. Eles o reduzem a cinzas. Todos no Instituto Militar Basgiat, outro nome que eu não sei falar, têm um objetivo. Com menos dragões disponíveis que cadetes, a maioria estaria disposta a matar Violet para aumentar suas próprias chances de sucesso. Porque assim, ai gente, lembrei de mais coisa que eu tinha pra falar sobre Fourth Wing. Como eu falei então, a mãe dela obriga ela a ir pra esse quadrante dos... divisão, sei lá, dos Cavaleiros de Dragões. E são pessoas que treinaram basicamente a vida toda pra estar ali. E é basicamente, como eu falei, matar ou morrer, porque meio que tem algumas regras, mas ninguém liga, tipo, se eu matar o meu colega, entendeu? Porque se eu achar que ele vai ser fraco e que ele vai ser uma nuance... É nuance que fala? Eu posso
matar ele e dizer que eu tava me livrando do elo mais fraco da minha equipe e tá tudo beleza. Então, quando a mãe dela anuncia que a Violet não tem outra escolha, a Violet começa a treinar, só que ela tá treinando há 6 meses pra uma coisa que as pessoas estão treinando a vida toda. E a Violet, ela é realmente frágil. Ela tem, tipo... Ela é frágil. Ela tem ossos que quebram e ela tem juntas que se desmontam por qualquer coisa. Então, tipo, ela é frágil. Só que ela também é muito determinada e ela é muito inteligente, ela é muito esperta. E ela aprende rápido, então ela é frágil, mas ao mesmo tempo ela não é. Ela é, tipo, o mais longe de frágil possível. Porque ela não é frágil de cabeça, sabe? Bom, enfim, mas basicamente esse livro me lembrou muito Dire Bond, que lançou ali no Brasil agora como A Ascensão dos Lobos. Oi, gente, tô editando vídeo e eu lembrei que eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. Esse livro, Quarta Asa, me lembrou de A Ascensão dos Lobos, como eu acabei de falar, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu tinha anotado nas notas, e eu esqueci de falar, que me lembrou muito também de Divergente, porque, gente, eu amo Divergente, tá? Tipo, o filme, os livros, enfim, é maravilhoso. E me lembrou muito porque aqui a sociedade, na minha opinião, funciona de uma forma muito parecida. Tipo, os jovens crescem e eles escolhem que caminho eles querem seguir nessa escola de elite. E vem gente de vários lugares, tipo, lugares longe, perto, enfim, pra estudar ali. E daí eles podem escolher se tornar escribas, que daí, que nem eu falei, são aqueles estudiosos, enfim, pessoas que ficam cuidando de registros, de arquivos, dos livros, da história do lugar. E aí tu pode se tornar também, tu pode escolher ser um cavaleiro de dragão, que daí basicamente, cara, é muito parecido com Divergente, com as coisas que eles têm que passar por desafios, tipo, físicos e, tipo assim, a única coisa que tu tem que fazer é não morrer. Então, tipo, a primeira coisa que tu faz pra se tornar um cavaleiro de dragão, pra, tipo, pra te passar a ser um estudante, tu tem que atravessar um negócio que é, tipo, muito estreito e é lá nas alturas e tem vento, enfim. Então, tipo, um monte de gente já morre ali, sabe? Então, isso me lembrou muito Divergente. E aí tem mais dois esquadrões, dois negócios que a pessoa pode escolher, que é dos healers, que são os curadores, enfim. E tem também um outro que eu não sei exatamente o que é. Mas, então me lembrou muito porque os jovens crescem, quando eles chegam numa certa idade, eles têm que tomar essa decisão e daí eles têm que escolher pra onde ir. E daí, obviamente, tem a questão também de que os pais influenciam muito aonde os filhos vão. E aí, então, essa parte dos Cavaleiros de Dragões me lembrou muito Divergente, principalmente porque a atriz escolhe ir pra Audácia. Então, tipo, são, assim, treinamentos muito pesados e desafios, enfim. E ali também, sabe? Como eu falei, tipo, eles têm que aprender a lutar, eles têm que aprender a se defender, eles têm que aprender a lutar em cima de um dragão. Então, é literalmente isso que eles vão aprendendo, tipo, eles vão construindo força física, eles vão construindo estamina, eles vão aprendendo a se defender, eles lutam entre si, exatamente como tinha em Divergente, aquelas lutas entre as... Gente, juro. Então, a Ascensão dos Lobos se inspirou em Quarta Asa, e Quarta Asa se inspirou em Divergente, e nada vai mudar a minha, a minha, a minha opinião sobre isso, tá? Mas enfim, era isso que eu queria falar, que eu tinha esquecido, e daí agora vocês voltem pro vídeo. Que, obviamente, foi inspirado em Quarta Asa, eu não tenho a menor dúvida, porque Quarta Asa saiu antes do que Ascensão dos Lobos, mas eu li Ascensão dos Lobos ano passado. E é a mesmíssima coisa, basicamente. Eles passam por um... Tipo, aqui ela passa por um treinamento intenso de vários meses, situações de vida ou morte que, tipo, todo dia tem gente que morre, toda manhã eles se juntam lá no pátio e tem o cara que fala o nome das pessoas que morreram todo dia. E aí, pra chegar no final, e literalmente, tipo, é os melhores que conseguem chegar até essa parte da competição. E aí, ali, eles vão se mostrar pros dragões, e os dragões que estão dispostos a se conectar vão estar por ali e eles vão avaliar quem eles querem, quem eles não querem, quem eles acham que é fraco, eles vão tacar fogo. Então, é basicamente a mesma coisa de Dire Bond, porque lá eles têm que, tipo, subir uma montanha que é também mortal, que um monte de gente mata os outros, pra chegar aonde ficam os lobos, e os lobos escolhem com quem eles querem se conectar, e daí depois disso também eles continuam
no castelo pra continuar sendo treinados pra se conectar melhor com o seu lobo, pra, tipo, se tornar guerreiros de elite, que é a mesma coisa que acontece aqui. E, tipo, literalmente pra depois ir defender o país, o reino, sei lá, em uma guerra que tá acontecendo em outro lugar. É exatamente a mesma coisa. Mas enfim. Então, tem essa questão que cada ano tem menos dragões dispostos a se conectar com os humanos, então fica uma competição ainda mais acirrada. E então, por isso, mais perigoso fica pra Violet, porque tem mais gente ainda que quer matar ela, porque afinal, tipo, muita gente acha um absurdo ela tá ali e, tipo, obviamente nenhum dragão vai querer se conectar com ela, então vamos matar ela logo. Então, tipo, ela literalmente, basicamente, todo dia ela tá tentando não morrer. E aí a sinopse diz que o restante a mataria apenas por ser a filha de quem é, e um bom exemplo disso parece ser Xaden Ryerson, eu não sei, o líder de esquadrão mais poderoso e implacável na divisão dos cavaleiros. Então, porque há uns anos atrás teve um grupo de pessoas que meio que se rebelou, entre aspas, e eles se tornaram traidores oficiais. E aí, a general, que no caso é a mãe da Violet, ela executou todas essas pessoas na frente dos filhos. E daí os filhos, a única chance que eles tinham, tipo, de sobreviver, enfim, de ter foi, tipo, todos eles são obrigados a entrar nesse negócio dos Cavaleiros de Dragões. Tipo, todos eles são obrigados a passar por esse treinamento, eles não têm nenhuma outra escolha. E então, por isso, tipo, tem muita gente ali que gostaria sim de ver a Violet morta, simplesmente pelo que ela representa, pelo que ela é pra mãe dela, e aí, principalmente, o Xaden, né? Aí diz, entre amigos... Ah, e o Xaden, ele acaba sendo... Ele é o líder da quarta asa. Porque como tem várias divisões, tem a primeira asa, a segunda asa, a terceira asa e a quarta asa. E daí dentro dessas asas tem outras divisões, mas basicamente o líder de cada asa é que comanda tudo da própria asa. E o Xaden é o líder da quarta asa. Entre amigos, inimigos e amantes, Violet precisará contar com sua inteligência se quiser sobreviver. Mas as proteções do reino estão falhando e a cada dia que passa, a guerra se torna mais mortal. E o pior, Violet começa a suspeitar que a liderança está escondendo um terrível segredo. Porque eles têm várias aulas nessa escola, porque é uma escola, então eles têm várias aulas. E todo esse pessoal que tá ali no quadrante dos Cavaleiros de Dragões, eles têm aulas sempre, tipo, referente à história de guerra, à história de, tipo, tudo que aconteceu no passado, mas de estratégia, enfim, de lutar e blá blá blá. Só que eles também têm aulas, tipo, em que os professores trazem notícias atuais do que tá acontecendo na guerra. E aí a Violet começa a perceber que tem algumas inconsistências, ou seja, o povo tá escondendo alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo nas fronteiras lá na guerra que eles não querem que o pessoal ali saiba. O que é óbvio, né? Em todo livro tem. E aí, então, a gente vai acompanhando a Violet nessa jornada. E é muito legal porque ela faz amizades muito legais que eu gostei muito de acompanhar. Tem um personagem que eu queria tacar fogo toda vez que ele aparecia, tá? Vocês devem saber quem é. Que me passou muita raiva e, tipo assim, quando chegou no final... Quando eu entendi a última coisa que esse personagem fez, eu falei, puta que pariu! Eu tô muito ansiosa pra ver como vai ser no segundo livro. Eu já comprei o segundo livro, eu tenho que buscar no sebo. E assim, eu tô com as minhas expectativas um pouco, tipo, normais, assim, porque eu já vi bastante gente, inclusive uma amiga minha aqui de Praga, que o segundo livro meio que decepciona um pouco e se torna só, tipo, os dois transando. Então... Sabe? É legal ver o romance, sim, tudo, tipo... Só que a história em si, de todo esse rolê, toda essa guerra, esses segredos... Também é muito interessante, então eu gostaria de ver uma continuidade legal pra essa história, pra esses personagens, e não só sexo. Mas vamos ver o que vai ser aí, tá? Mas... Quarta asa, tá? Eu dei 5 estrelas e eu favoritei. E eu tava chateada comigo mesma, assim, quando eu terminei de ler, porque eu acho que eu resisti tanto tempo pra ler Quarta Asa,
porque eu acho que furou tanto a bolha e furou tanto um hype que eu meio que fugi. E eu não sou, tipo, de me importar quando as coisas viram um hype absurdo, tipo, mas Quarta Asa eu acho que foi demais. E aí eu meio que fugi, porque eu sabia que eu também ia gostar. Eu sabia que eu ia gostar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco e que eu não tenha falado nada de spoiler, mas eu acho que não. Acho que tudo muito básico que eu falei, mas muito, muito, muito interessante. E eu gostei muito, mas eu amei demais a Violet. Eu acho que foi ela que me conquistou, porque, como eu falei, ela é frágil, só que ao mesmo tempo ela é a última coisa perto de frágil que existe, porque ela é muito inteligente e ela é muito determinada e ela é forte. Tipo, ela não se deixa bater e mesmo com dor, ela vai e faz as coisas. Tipo, dor que outras pessoas não conseguiriam aguentar. Então, e ela é muito forte emocionalmente também. Aconteceu várias coisas no passado dela bastante tristes, traumas que ela carrega com ela e que mesmo assim ela não se deixa bater, sabe? Então eu acho que foi ela que me conquistou. E acompanhar essa personagem se descobrindo e, sabe, se tornando uma pessoa incrível. E, assim, eu tô muito empolgada pra ver mais dela. E eu espero não me decepcionar muito. Mas é isso. Ah! Bom, eu já falei demais sobre Quarta Asa, agora eu vou falar sobre os outros livros. Mas vamos falar sobre esses dois livros. Gente, sobre esse aqui, eu já não tenho muito mais o que falar, eu já falei bastante pra vocês sobre essa história, mas eu preciso dizer que eu gostei muito do final. É um final clássico, perfeito de um livro de suspense, que a gente fica pendurado em cada página, quase prendendo a respiração pra realmente, sabe, não perder nenhum detalhe do que tá pra acontecer. Então, foi muito, muito legal. Eu gostei muito. Como eu já falei várias vezes aqui nesse vlog, eu tava com muita saudade do Junalina, desses livros de Lars Kepler, então eu tô muito feliz que eu li. E como eu falei, ai, gente, eu não fui pesquisar, mas eu não entendi por que esse livro não saiu no Brasil. Vamos ver. Eu preciso saber, gente, porque não faz sentido. Eu nem sei como procurar. The Fire... Será que eu procuro no ChatGPT? The Fire Witness... Gente, eu preciso saber. Alguém tem que me dar uma explicação. Não existe nenhuma explicação oficial clara, mas dá pra entender bem o que aconteceu olhando o histórico editorial da série no Brasil. Ah, isso eu acho que eu sei, porque na verdade os dois primeiros livros da série, que é O Hipnotista e O Pesadelo, se eu não me engano, eles foram lançados pela Intrínseca. E aí depois ficou um tempo sem nada, eles não trouxeram mais nada, e daí o Homem de Areia foi pro Brasil por uma outra editora. Vamos ver se é isso. É isso. A série do Detetive Junalina começou a ser publicada no Brasil pela editora Intrínseca, O Hipnotista e o Pesadelo, que são os livros que eu tenho, que inclusive eu comprei no Enjoei, usados, já no Brasil, porque eles já não tinham mais pra vender na Amazon. E aí parou, tá? Então, o livro 3 nunca foi lançado aqui, The Fire Witness. Depois de um tempo, os direitos mudaram de editora e a Alfaguara resolveu retomar a série, mas começou direto pelo livro 4, O Homem de Areia. O que não faz sentido! Aí o ChatGPT colocou aqui na resposta também, mas por que pular o livro 3? Não foi uma decisão criativa, foi o mercado editorial mesmo. O mais provável, e isso é bem comum no Brasil, mudança de editora, obviamente, quando uma série troca de editora, os direitos do livro anteriores... Ah, os direitos podem ficar presos, então será que a Intrínseca tinha o direito de The Fire Witness e como eles não lançaram mais, a Alfaguara só conseguiu lançar a partir do Homem de Areia? Bom, provavelmente é isso. É o que mais faz sentido aqui. Bom, tá, faz sentido, mas ao mesmo tempo não faz sentido, porque como eu falei, eu acho que esse livro faz bastante falta na série como um todo. E, enfim, eu continuo chocada que aparentemente esse livro simplesmente não existe na série do Junalina no Brasil. Mas, enfim, eu gostei muito de ler. E, como eu falei, eu não lembro exatamente de tudo de O Homem de Areia, mas como os capítulos finais desse livro, eu lembrei de muita coisa, porque, como eu falei, esse livro é uma introdução direta para O Homem de Areia e eu achei muito interessante, me deu vontade, inclusive, de reler, só que o meu livro tá no Brasil e eu não vou comprar. Então, é isso. Se eu achar, por acaso, no Kindle Unlimited, eu leio, se não, não. Mas continuo achando que... Gente, é incabível na minha cabeça, sabe? Tipo, isso é uma coisa absurda. Mas, então é isso, gostei muito. E, como eu digo, é uma pena porque até eu procurar sobre essa série aqui, eu também não sabia que esse livro existia, sabe? Então, enfim, é isso. Eu dei 5 estrelas, tá? Porque eu amei demais. Eu
amo a escrita desses autores. Ela é super descritiva, mas ao mesmo tempo ela é super envolvente, ela não fica cansativa e a gente fica muito preso e envolvido em tudo que tá acontecendo e torcendo muito por esses personagens, pelos personagens do bem, no caso, pelo Junalina. Então é isso, tô muito feliz e logo vou estar lendo Stalker, porque eu quero muito saber pra onde vai essa história. Então, e aí? E sobre Medeia Morta, gente, não gravei, acho que eu nem gravei eu lendo, tipo, eu li basicamente tudo na cama antes de dormir e hoje de tarde. Então, eu terminei. E lembrando que eu li pelo Kindle, porque tá disponível no Kindle Unlimited, tá? Então, assim, esse livro é da Cláudia Lemes, que é essa autora brasileira que eu já li, eu acho que mais 2 livros dela, que foi Eu Vejo Kate e O Inferno no Ártico. E eu gostei bastante desses 2 livros e fazia um tempo que eu queria ler esse, né? E aqui eu já falei várias vezes desse livro aqui no canal, mas a gente tem a Medeia, que ela é ex-professora de literatura do Ian, e ela aparece morta. Na verdade, ela não parece morta, mas ela é morta. E aí o Ian fica desolado, desesperado, enfim, porque ele estava apaixonado por ela, eles estavam tendo um relacionamento, só que o Ian, ele é maior de idade, ele tem 19 anos, e eles começaram até a se tornar amigos, assim, tipo, depois que terminou o terceiro ano. Então, se for olhar, ela não fez nada ilegal, sabe? Só é, tipo, mal visto. Mas enfim, e tipo assim, eu não tô querendo defender, tipo, eu não quero ser hipócrita e dizer que, ai, tá tudo bem nesse caso, porque eu sei que se fosse ao contrário, tipo, um professor com uma aluna, seria muito mais difícil de engolir. Só que eu tento olhar pelo lado de que, tipo assim, não aconteceu nada ilegal, tipo, ela não era mais professora dele, tipo, eles começaram a se conversar como amigos, tipo, mesmo, como qualquer coisa, ela, tipo, já tinha acabado o ano, ele já não era mais aluno dela, ele é maior de idade, enfim. E é uma coisa muito breve, assim, sabe? Tipo, essa relação deles é uma coisa muito breve, intensa que acontece, e aí a Medeia morre. E aí o Ian se torna o principal suspeito. Só que a gente vê o lado desse personagem que tá totalmente abalado por outras coisas que aconteceram, que acontecem na vida dele, enfim, e daí acontece isso. E aí, ainda ele é o principal suspeito. Eu achei interessante ter esse ponto de vista. E aí a história é intercalada entre o presente e o passado. E ali no meio a gente tem cartas da Medeia que chegam pro Ian. O Ian começa a receber essas cartas depois da morte da Medeia. E aí a gente vai lendo essas cartas também, e daí a gente vai descobrindo mais sobre a vida da Medeia. Porque o que a gente sabe é que ela é uma pessoa que vive em modo de fuga. Tipo, ela tem um ex-marido, e a gente não sabe muito sobre essa história até a gente começar a ler as cartas. E que ela tá há 15 anos fugindo desse ex-marido. Tipo, ela tá sempre... Ela não se apega a amizades, ela não se apega, ela não namora, ela não decora a casa dela, ela tá sempre, tipo, pronta pra fugir. Até hoje esse cara sempre encontrou ela sempre teve que ir pra outro lugar, enfim. E daí é nesse... Enfim. Então tem mais essa questão acontecendo também. E eu esqueci porque... Ah, tá. E daí a gente vai conhecendo toda essa história da Medeia, e daí chega até o dia que ela foi morta, que ela morreu. E eu achei bem interessante. Eu gostei muito de como a autora construiu a história, de como a gente vai aos poucos encaixando peças, e eu, pelo menos, achei que eu sabia pra onde a história estava indo, e eu preciso dizer que eu me surpreendi no final. O final absoluto, a última página, eu gostei. Mas eu não gostei do jeito que o final em si aconteceu, sabe? A finalização do livro, tipo, a reviravolta final, eu não gostei. Eu acho que eu preferia que tivesse sido de outro jeito. Uma coisa que me estressou um pouco foi os diálogos. Gente, eu achei os diálogos bem difíceis de ler, porque é um livro brasileiro, então são palavras e gírias e expressões brasileiras, só que eu achei estranho o jeito que esses personagens falavam. Eu não sei se eu só não tava mais acostumada a ler alguma coisa assim. Eu não sei, gente. Eu achei meio estranho em alguns momentos. Tudo meio que encaixou direitinho e eu fiquei satisfeita, como eu falei. A reviravolta final podia ter sido diferente, mas o final em si eu gostei, então eu dei 4 estrelas. Eu super recomendo, tá? Eu achei bem interessante. Afinal, eu dei 4 estrelas. Então, é isso pro vídeo de hoje, tá?
Vou continuar lendo, então, Corte de Neve e Fúria. Vou tentar ler O Apanhador no Campo de Centeio, mas hoje e amanhã... Hoje não, porque eu vou editar vídeo, mas amanhã vou estar começando Nós Somos Culpados Aqui, Somos Todos Culpados Aqui, sei lá, o livro da Karen Slaughter, que eu tenho que ler pra sábado. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês já leram Medeia Morta, se vocês já leram algum livro de Lars Kepler, aí do Detetive de Unalina, que eu já... Inclusive, gente... Tem resenha aqui no canal dos 2 primeiros livros e do 3º livro. Eu vou deixar os links todos aqui na descrição, enfim. Vão assistir se vocês estiverem interessados, mas eu super, super, super recomendo, porque é muito, muito bom, sério. Tipo, é muito complexo, é muito completo, é muito interessante, então eu super recomendo. Me deixem aí nos comentários se vocês já leram, se vocês querem ler, que eu sempre gosto muito de saber. E pro vídeo de hoje foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrem de deixarem o gostei, se inscrevam no canal, ativem o sininho e eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!